Olá, boa noite. Meu nome é Marcelo Ricardo, sou coach da DL. Espero que tenhamos uma noite de estudo bem produtiva e com bons resultados, uma boa visão de jogo. Geralmente no playbook é feito um plano de jogo e nesse plano de jogo é feito previsões de resultados, né? Então os alinhamentos eles são extremamente importantes a serem obedecidos, pois a sua decisão de manter o alinhamento vai fazer com que o seu estilo de jogo seja excelente para atender a necessidade contra aquela frente ofensiva, né? Mas antes de a gente falar dos alinhamentos, vamos ter uma visão um pouquinho diferente ali do ataque. Vamos fazer uma contravisão, né? Vamos nos colocar na posição do ataque, vamos fazer algumas análises de funções e como a OL vê nossos alinhamentos, né? Se a gente conseguir fazer essas previsões em jogo, a gente consegue manter os alinhamentos e fazer a pré-leitura dos acontecimentos que podem vir ali adiante, né? Então, antes de falarmos das rotas dos running backs, vamos falar de algo importante. Geralmente ali na linha, o ataque não vê ou gaps ou alinhamentos, eles vê os buracos e esses buracos são numerados. Geralmente no playbook ofensivo você vai encontrar os buracos pares do lado direito e os buracos ímpares do lado esquerdo. Então, de acordo ao posicionamento da DL, eles conseguem fazer uma previsão na jogada de onde estão os gaps mais livres. Então, geralmente, quando a gente vê lá nos filmes o quarterback falando, por exemplo, Hightower 34, Hightower 34, então tá falando que vai ser uma corrida com H aqui, certo? O Hightower, estou só estipulando agora, não é algo que vai acontecer nos playbooks, vão ser outros nomes, mas quando é para uma corrida é cantado dessa forma. Então por que eu falei 34? Porque aqui tem o 3 livre, o buraco 3, e o buraco 4 livre, certo? Se o nosso nose tivesse no 0, por exemplo, eles poderiam falar Hightower 24, Hightower 24, porque previamente seria possível fazer a abertura desses gaps. Então eles fariam um trabalho possibilitando com que um desses dois gaps sejam o gap de ataque, né? Então, voltando na ideia inicial, que era o 34, esse center vai atacar, né, esse cara aqui, né? Vamos fazer aqui uma linha. Ele vai atacar esse nose tackle que está ali de frente, ou um DT, ok? Esse nosso guard vai atacar esse cara diretamente, ok? Abrir esse cara, certo? E esse nesse cara, ok? Diretamente. Ainda a gente não está falando de jogadas, estamos falando só de possibilidades e como é a visão deles, né? Então suponhamos que começou a jogada, o center, como eles querem o 34 e o 24, eles vão fazer um double team desse cara,
pressionando ele para dentro, ou até mesmo para cima do nosso guard, possibilitando um avanço do center, certo? Então vamos lá. Essa é a primeira coisa. Então, se nós estivéssemos falando da base, por exemplo, então teríamos o OLB para fora, certo? Teríamos esse cara de frente com o tie end, certo? Esse nose na frente em tech 1 e esse outro cara ali onde ele está, certo? Aqui seria uma outra situação de jogo. A gente vê a presença de dois tie ends, então provavelmente a gente usaria uma rock, mas não é o caso, tá bom? Vamos só seguir a linha de raciocínio, tá bom? Então, mesma coisa, né? Esse cara, o nosso guard vai bloquear diretamente esse cara. Eles vão dar um double team neles, certo? Esse cara, o tie end, vai bloquear ele. E aí a importância de todos obedecerem os gaps e os seus alinhamentos. Então, esse cara provavelmente vai fazer a leitura, ou vai entrar nos gaps, ou vai cuidar dos gaps, certo? Provavelmente esse cara vai vir para dentro, esse cara vai cuidar daqui, certo? Ok. Então, voltemos. Se esse cara, se esse tackle, se esse nose tackle não está em tech 1, ele ficar alinhado brevemente aqui na tech 2i, automaticamente o center vai dar um empurrão nesse cara para ficar na frente do tackle e ele pressionar ele para fora. Esse cara já consegue manter um double team, então esses dois jogadores ficam fora. Automaticamente o center consegue progredir, bloquear esse, e o guard, como já estava livre, ele bloqueia esse cara, e o running back consegue passar de forma inside, tendo um avanço pelo meio. Se o linebacker faz uma fuga para dentro para não receber o bloqueio, essa corrida vai vir por fora. E isso acontece da mesma forma se ele tentar desviar para fora, abrir no centro, o running back consegue correr livremente para o centro. Então é importante nós obedecermos os nossos alinhamentos, porque o ataque ele tem os estudos deles, e muitas vezes estudos semanais, e conforme o posicionamento da linha, eles conseguem ter uma visualização de gap. Então, se um é tech 1, outro é tech 3, fora, a gente consegue ver o 34, ok? Então eles vão chamar nessa visualização. Às vezes a gente vai ter que nem a rock, stack, 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 certo? Declaramos o lado, certo? Então esse vai cuidar desse gap, esse vai cuidar desse gap, esse vai cuidar desse gap, ok?
Então, se eles foram bem fechados e mantidos a line, vamos dizer assim, que daqui a pouco a gente já trata disso também, o que sobra para eles vai ser 94, certo? Se ele estiver bem fechado aqui. Provavelmente nós vamos ter o middle fazendo já a leitura. Então o halfback ele não vai conseguir na primeira leitura receber e correr direto para 4. Porque aqui, se você estiver bem alinhado, isso falando dos MLBs, por exemplo, o ILB e o Mike, ele vai ver previamente a presença dele no gap. Então ele não vai correr direto pro gap, senão ele vai ficar na linha de scrimmage. Então vai forçá-lo para fora. E aí a perseguição vai ser fora. Então a gente ainda nem falou dos outros jogadores, como o CB, que pode estar por aqui, pegar a corrida aqui fora, o safety no suporte, dando sequência na movimentação, tá bom? Então é extremamente importante ver os gaps nos seus posicionamentos corretamente, para que você consiga fazer a previsão do que pode acontecer. Se a corrida vem para você, faz um shed block, salta de gap ali no momento da corrida, né? Ele cortou, ele estava fechando um gap. O gap do lado é um gap livre? É um gap livre, então eu salto para lá, certo? Para pegar ele. Se é um gap que um oponente está, você sai do seu gap, porque a corrida já está para o outro lado, e aí você faz a contenção pelas costas dos seus companheiros e fecha o próximo gap, certo? Isso já na movimentação. Geralmente o que a gente espera? Cumpre o seu papel. Seu papel é manter o gap, mantém o gap até a jogada se definir do que é. É passe, vou furar o gap e vou catar o QB. É uma corrida, faço a leitura e aí faço as movimentações correspondentes. Estou fazendo a leitura, mas estou fazendo no bull rush, pressiono o cara, vou lendo, é corrida, jogo ele para o lado e vou para o meu running back, certo? Então isso é importante. Mas como eu consigo fazer uma previsão para onde ele vai? Então eu preciso conhecer as previsões previamente, certo? Então aqui a gente tem algumas previsões, ok? Então se ele está aqui na single back, vamos aqui para single back, que é mais fácil de lidar, certo? Porque quando é uma I-formation, o fullback também tem essas mesmas linhas, então você tem que fazer a previsão das linhas do fullback e das linhas do running back. Eu não vou complicar isso, vamos trabalhar com a pistol, que geralmente é algo que a gente enfrenta com uma certa frequência, tá bom? A gente já vai falar aqui da I-formation. Então, por que tem essa linha preta de um lado e pontilhada do outro? A preta geralmente é onde está o lado forte. Então você faz a contagem previamente, identifica onde é o lado forte. Identifiquei mais ou menos é o lado forte. Como que a gente conta? Qual é o lado do tie end? Quantos jogadores nós temos daquele lado? É mais do lado esquerdo? É mais do lado direito? Tá balanceado? Se você encontra todo o balanceamento, por exemplo, eu tenho 2 WR de um lado e do outro lado eu tenho um T alinhado mais um WR, certo? Então meio que tá ali meio balanceado, né? E aí você encontra qual é o lado forte visual do QB, se ele é destro do lado direito do ataque, se ele for canhoto do lado esquerdo. E aí, definindo o lado forte, você define essas linhas, se ele vai ser uma linha direta ou uma linha pontilhada, tá bom? O lado forte é esse preto e o lado fraco pontilhado. Na sua mente você alinhou, você olha onde ele está. Se é na single back, na sua mente você cria essas linhas. E se for numa read option ou numa
Esqueci o nome dessa formação. Enfim. Se for uma formação com os dois running backs abertos, você cria essas mesmas linhas, certo? Então, se ele está do seu lado, do lado esquerdo do campo, ele tem a maior propensão para uma corrida do lado direito. Se ele está do lado direito do campo, a maior propensão é do lado esquerdo, certo? Se ele está totalmente do lado, ele vai dar um pouquinho mais de preferência dos buracos de fora. Se ele está um pouquinho atrás do quarterback, ele tem a possibilidade de correr para o centro. Então você tem que ficar um pouquinho mais esperto, certo? Se ele tiver um pouquinho atrás do QB. Então, por exemplo, aqui nós temos o visual, né? Aquele mesmo visual, mas partindo do lado do ataque, né? Então, se você se alinha errado, era para você estar nesse alinhamento Tech 3 e você tá ali no 4i, você possibilita maior abertura. Esse cara toma um double team, ao invés de ele precisar bloquear, eles trocam bloqueios, né? Tem tipos de que cada um vai atacar um. Tem situação que esse ataca o cara que está alinhado direto, esse cara pega o cara de trás quando ele vir para frente. E ó o buracão que abre, né? Se esse OL empurra esse cara para dentro e esse cara que abriu, foi por fora, é empurrado para trás, a gente abre duas raias de gap grande e aí ele consegue ter um super avanço ali na corrida. Então obedeçam bem os gaps, porque aqui, ó, se ele está corretamente, ele vai bloquear o gap para ele não ter avanço, mas você consegue defender a sua raia. Em alguns casos não temos esse tie end, porque ali é uma power, e aí ele consegue cuidar do gap C corretamente. E se ele tiver que avançar pelo lado de fora, será aqui, ó, pelo gap C no alinhamento 12, é lá fora, entendeu? Então é importante a gente viver os alinhamentos, tá bom? Para ficar mais específico e mais fácil de visualizar, olhando na posição, a maior propensão é para esse lado. Existem situações de jogo onde esse cara pega aqui na frente do QB e volta. Opa. Pega aqui na frente do QB na lateral. Geralmente ele não vai estar do lado, né? Do lado é muito pouco provável. Mas se ele tivesse um pouquinho mais para trás, e aí acontecer algo desse tipo, pode acontecer. É provável? É pouco provável, mas acontece, certo? Essa é uma das coisas que podem acontecer. Então, estar alinhado corretamente é extremamente importante, tá bom? Single back, aquela mesma visão que a gente teve ali anteriormente, tá bom? Voltando ali, ó, essa aqui, ó, números do ataque, como eles chamam os gaps, ó. 31, 34, porque aí é na single back. Ele pode chamar na pistol, né? Ele pode chamar no rádio e falar assim: corrida tal, número 34. Eles já sabem que é nessa formação, nesse gap. Se ele falasse 14, provavelmente ele já entenderia que é numa I-formation. Ou se é 24, é nessa outra formação. Então, uma outra forma também de
é diferenciar de qual formação. Eu falo Hightower 24 ou Hightower 28, eles já sabem que é dessa formação. Ou Hightower 38 ou Hightower 35, eles já sabem que é essa formação, tá bom? Então isso é importante a gente ver, não é saber ou gravar. Não quero que vocês gravem isso, eu quero que vocês entendam mais ou menos como funciona a dinâmica ali do ataque, para vocês entenderem o quão importante é ficar no alinhamento. Então, entrando no nosso playbook, o Coach Gino, ele entregou pra gente totalmente mastigadinho, até numa sistemática super fácil de a gente se recordar. Então, os gaps são lidados com as letras, né? Então, os gaps aos lados do center, gap A, dos lados de fora dos guards é o B, do lado de fora dos tackles é o C, do lado de fora dos tight o D. É simples. Se você tiver dificuldade de gravar, grava só o A. Aí você faz A e faz o tipo com o movimento com a mão pulando os jogadores, encontrando a B. Então você faz A, B, C. Então A no center, pula um, B, pula outro, C, pula outro, D. Não tem erro, né? Outra coisa que é importante a gente ver aqui, olha como é simples a gente contar. A gente pode começar gravando sendo os internos são pares, então 0 no center, 2, 4, 6, você já sabe. Aí você vai pensar o seguinte: do lado de fora são números ímpares e do lado de dentro também são pares. A única diferença é que entra um i. Você pode até falar assim: esse i é interno, tá bom? Só para você te ajudar a gravar esse processo, né? Então a gente faz 2, 4, 6, é 2i, então 0, 2 e interno, então é do lado do guard, do lado interno, perfeito? Se a gente faz, quer saber a tech 1 e tech 3, então a gente faz 0, tech 1 do lado do center, aí tem que ver qual é o lado e qual é o plano de jogo. Tech 3 do lado de fora do guard, Tech 5 do lado de fora do tackle, Tech 7 do lado de fora do tight end, certo? Então, ímpares, números ímpares do lado de fora, números pares é o meio e 2 ou pares com o i é interno à frente desses números pares, tá bom? Para os linebackers, o que vai mudar é as techs com um 0 a mais. Então, por exemplo, para eu estar alinhado na tech 2i, mas sou linebacker, então pode acontecer no plano de jogo aparecer um tech 20i. Por que tech 20i? Porque é o linebacker, se trata em relação ao linebacker, certo? Então eu separei aqui uma situação bem simples de uma formação que a gente usa com uma certa frequência para vocês entenderem como vai funcionar essa dinâmica, tá bom? Então a gente vai usar a base como essa visualização. Então vamos lá. Então o center vai estar em tech 1, então 0, do lado dele 1, ok? O nosso end vai estar ali, de frente com o tight end. Ele está de frente com o tight end, que é tech 6, certo? Se fosse para dentro seria 6i, se fosse para fora é o número ímpar, então é o 7, beleza? Ali no outro end do lado direito é tech 5, certo? Se fosse 4 seria de frente com o tackle, e se fosse 4i seria dentro do tackle, perfeito? Só para ilustrar que a gente estava falando e que está no plano do playbook, para linebackers, eu coloquei até em laranja para ficar facinho de a gente entender, né? Tech 40i, então Tech 4 é no centro do tackle
Então a gente conta 0 center, 2 tackle, 2 guard, 4 tackle, certo? Como eu sou um linebacker, 4 mais um 0, que é o meu, 40. Mas como é um alinhamento interno, tec 40i, certo? O ILB do lado direito, ele fica alinhado no alinhamento de tec 2, 2i. Então, como eu sou um linebacker, eu fico no tec 20i, ok? E o ILB ele vai ficar ali mais ou menos em 3 jardas de distância. Usando as palavras do coach Baggio, é uma distância de um ângulo reto. Você vai meio que se afastando, se ajustando até conseguir ver um ângulo reto para os jogadores que estão lá atrás da backfield. Atingiu essa distância, é perfeito. Você pode até fazer assim: vou até 3 jardas de distância, consigo ver o alinhamento reto, vou me aproximando até você começar a ter dificuldade de ter esse alinhamento reto. Viu que está começando a dificuldade? Afasta mais um pouquinho, você já sabe a distância que você tem essa angulação reta direto para o alinhamento do oponente, certo? Então ele é uma distância experimental, né? Você vai experimentando, vendo a distância para manter esse ângulo reto, né? Como que a gente vê visualmente esse tipo de visão, né? Angulada. Você vai olhar assim, ó, certo? Opa. Opa. Ó. Você vai encontrar ali a angulação reta, ó, do visual. É como você vê se assim, certo? Você precisa encontrar ali, certo? Então vamos lá. Talvez seria aqui pelo menos no nosso desenho, ó, fazer a angulação reta. Então teria que ser, pelo menos no desenho, nós iríamos um pouquinho mais para fora, para que você tenha um visual. Na verdade, ali de mais perto você já teria o visual reto. Mas como a gente está usando um parâmetro de desenho, a gente colocou aqui, ó, uma distância para ter esse visual, certo? Então, de forma de desenho, é esse visual que você precisa encontrar. Vou me afastando e vou me liberando. Então, aqui é o nosso formato real ali, ó. Eu usei a jogada do playbook para ter a visualização dos alinhamentos, certo? E isso acontece em todo o plano do playbook. Aqui, por exemplo, se a gente está fora da Tec 1, que é Tec 1 e Tec 3, certo? Se eu estou no Tec 2, que foi o que aconteceu lá no treino, o center fica livre para pegar o middle e o guard vai para fora, esse cara tá dentro, certo? Que aí é aquele plano do read option, lembra que proposto nessa imagem é uma read option. Esse cara vai vir para o QB, se ele vê que ele vem para o QB, que é a forma que a gente marca diretamente, e ele lança a bola pro running back, ele tem progressão, porque esse middle está sendo empurrado e ele consegue avançar 5 jardas, mas já é mais do que 3,5. Por que eu falo 3,5? Porque 3 avanços de 3,5 é 10,5. Então eles já fizeram o first down, certo? Então o mínimo de avanço progressivo para um ataque corrido é 3,5, certo? Se a gente cedeu 3 jardas apenas nessa corrida, a gente foi produtivo. Porque se a gente fizer 3 de 3,3, dá 9,9, não é first down.
supostamente, ou eles vão tentar fazer uma corrida com um fullback para ganhar essa uma jarda e fazer o first down, ou eles vão ter que chutar a bola, porque eles não conseguiram um avanço, certo? Então, atentem-se aos alinhamentos, porque se esse nose tivesse corretamente, esse center iria direto para o nose. Ele seria obrigado a dar o contato no nose. E aí o guard ia acabar tendo que dar o suporte para ele. E o nosso middle ficaria livre e o nosso jack aqui no desenho, ou no caso seria o Mike, né? Ele poderia estar ainda no jogo, certo? Podendo dar suporte. Se ele faz a leitura para dentro ou um pouquinho para fora, ele deslocaria esse LT de uma forma diferente. E aí, mesmo que se ele viesse para frente e recebesse o bloqueio aqui bem na linha, pararia aqui e o middle teria a condição de fazer o acompanhamento do running back. Então, no running back começasse a correr, ele ia conseguir ver o middle livre, ele ia ter o receio de vir direto para o middle, ele ia acabar procurando fora para conseguir ter um avanço de corrida, tá bom? Então, espero que tenha sido claro, né? Qualquer dúvida, mande mensagem para nós, manda mensagem aqui no vídeo do YouTube. Quem assistiu, curta, comenta alguma coisa a mais que vocês acreditam ser pertinentes, porque aí outros jogadores, se é uma dúvida, tirar dessa dúvida e aí acaba esclarecendo para os demais. Se você tem algo a acrescentar, coloca também, porque esse seu ensejo pode ser a dúvida de um outro jogador e também vai ser produtivo e vai poder ajudar outra pessoa. Então, quanto mais vocês participarem ali nos comentários no vídeo no YouTube, melhor será para nós nesse processo de estudo. Desculpa se houve algum micro erro imperceptível, mas estou aqui também para aprender com vocês. E quem assistir esse vídeo até esse ponto, eu quero muito agradecer o esforço de vocês. Nós damos muito valor, porque as pessoas que assistem e acompanham nossos estudos gravados e assistem algumas vezes, eles mudam o comportamento, né? Então, se você entende o princípio, logo você muda o comportamento. E sabemos que você está fazendo a sua parte. Se você não assiste até aqui, até o final, então provavelmente alguma coisa pode ter passado e você não terá a mudança necessária para que a gente possa ter êxito e sermos campeão no final dessa SPFL, tá bom? Muito obrigado, boa noite. Espero que vocês nos encontremos no jogo, nos encontremos nos treinos e que possa ser inteiramente produtivo. Bom, boa noite e até a próxima.